Olá, vejam o cenário ao fundo, vocês estão vendo o Vaticano, lá no fundo a Praça São Pedro. As pessoas falam Piazza de São Pedro, mas não é, Piazza San Pedro. Estou contando aqui para vocês, meus queridos membros, muito obrigado por vocês colaborarem com o canal, vocês estão ajudando demais aqui. Eu acho que é caro que vocês pagam, então eu quero trazer sempre algum conteúdo exclusivo. Eu estou contando para vocês a história mais fascinante que eu vivi como jornalista, que é a história de como o Vaticano investigou o padre Marcelo Rossi. Se a pessoa entrar aqui agora, começar a assinar a partir de agora, ela não vai entender nada. Vai falar, bom, você está falando da morte do Papa, eu vim aqui para saber da história da investigação sobre o padre Marcelo. Olha, gente, eu falei que vou contar a história inteira. Uma história não acontece numa reportagem de um dia para o outro. Essa história aqui começa lá, você vai ver no primeiro episódio, em Londres, eu fazendo estágio na BBC, eu sendo atacado por esquilos no Hyde Park, e aí, é verdade, e depois eu tenho uma intuição, vou para Roma, decido ir para Roma, por intuição, o Papa já estava doente há muito tempo, e eu chego em Roma bem na hora que ele vai morrer. Então, apenas para só fazer um rápido resumo para quem está chegando agora, então tem toda essa história. Quando eu chego em Roma no dia 2 de abril de 2005, às 10 horas da manhã, largo minhas coisas, contei no último episódio aqui, à noite, eu sou o único repórter brasileiro que está na Praça São Pedro, está aí minha matéria, que foi assinada só por mim, mas deveria ter mais duas pessoas assinando, que ajudaram demais. E vou dormir lá na Via Ápia, contei. No dia seguinte, eu acordo, tem todos os trâmites normais, o Papa vai ser embalsamado, ele vai passar um monte de tempo lá na residência papal, onde ele morreu. Eu mostrei aqui para vocês uma coisa inédita, né? Os boletins, né, da morte dele. Eu mostrei também aqui, né, os boletins, né? Isso aqui é um boletim da morte. Isso aqui é bem raro hoje, né? As pessoas têm, ó, tem um boletim do momento da morte. Já mostrei no outro, ó. Morreu de choque séptico, colapso cardiocirculatório irreversível, ele já sofria de Parkinson, insuficiência respiratória, etc. E aí vamos passar os próximos 2, 3 dias que eu vou ficar lá que nem um louco trabalhando lá para a Folha. A gente estava com 5 horas de diferença, gente. Sabe o que é 5 horas? 5 horas de diferença trabalhando em relação ao Brasil. Então, para você ter uma ideia, o Papa morreu 21h37 em Roma, que era 16h37. Foi um inferno, porque a Folha ficava me pedindo matéria até 6 horas da manhã. Aquelas coisas da Folha, certo? Lembrando que eu ainda estava na mal roubada, não tinha onde dormir. Tinha dormido naquele bendito trailer lá na Viap. Nesse dia, no segundo dia que eu estou lá, sem roupa, né? Eu tenho que ir correndo até o aeroporto, eu pego lá minhas coisas de volta, mas não tenho onde guardar, tenho que deixar lá aquela puta mochila. Eu conheço uma senhora, que ela era uma ex-modelo, aí dos anos 60, que morava em Roma, e ela fala, não tem onde dormir, você quer dormir em casa? A gente faz um precinho, né? Eu falei, puta, claro que eu quero. E ela não morava muito perto ali do Vaticano, não. E o que era interessante é que ela saía numa coluna da Folha de São Paulo, lá nos anos 60, de um cara chamado Tavares de Miranda. E ela era amiga do seu Frias, seu Otávio Frias de Oliveira. Ela contou um monte de história dele, ela tinha foto com ele. E eu falei, puxa, uma pessoa legal, tem um lugar onde dormir agora, principalmente. Gente, essa mulher era um horror. Era um horror. Eu pagava, sei lá, tipo, ela cobrou, na época, 50 euros por noite, só para eu dormir. E quando eu quis tomar banho, ela cobrou mais 10 euros. Aí eu fui ficando lá, 2, 3 dias, e era horrível, gente, porque eu acordava tipo, 6 horas da manhã, já saía de lá o clima pesado, ela morava sozinha, e ela era muito, sabe, ela era, desculpa, uma pessoa muito, muito geniosa. Depois acho que ela se arrependeu, ela não queria que eu estivesse ali, foi um inferno. Então eu fiquei lá 3 dias. E aí vai acontecer a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha profissão, 32 anos, em termos de sorte. Vamos lá.
Depois de 3 dias com aquela multidão, gente, lá na Praça São Pedro, aí não tem a multidão, mas tudo bem, estava cheio. Lá, 3 pessoas chorando, tinha metade da Polônia estava lá no Vaticano. Os jornalistas não tinham onde ficar, era uma roubada, e eu contei que a assessoria de imprensa do Vaticano, que italiano não quer saber, ele não gosta de trabalhar muito. Ele entra, começa a trabalhar 10 horas da manhã e ele para de trabalhar às 5, 6 horas da tarde. E a gente tinha assessoria de imprensa, onde tinham os computadores, lembrem-se, isso é 2005, né? Estava começando, né, a internet, banda rápida. E eles entravam 10 horas da manhã, todos jornalistas. Eu contei para vocês que tinham mais de 500 jornalistas do mundo, que ninguém tinha conseguido credencial, que estava um inferno. Eu estava trabalhando dentro do Vaticano sem credencial, porque não tinha a menor condição de trabalhar. Estava vazando gente naquela sala, gente. É uma briga para conseguir pegar. Quem tinha o próprio computador era considerado Deus, enfim. Um inferno, sem trocadilho. Depois de 3 dias nesse inferno, a gente passando mal, o bar para comer ficava tipo a 1 quilômetro de lá, tinha que sair do Vaticano, os italianos tratando a gente super mal, porque eles estavam com o saco cheio, era turista pobre, né? Polonês. Acho que acharam que era polonês também. O que acontece depois de 3 dias? Depois de 3 dias, se compadecendo do nosso sofrimento do jornalista, esse senhor aqui, Joaquim Navarro Valls, ele era o porta-voz do Vaticano. Ele adentra a assessoria de imprensa. Bom. Ele chega lá com uma secretária, né, com uma coisa super formal, ele chega com a guarda suíça, gente. Esses caras vestidos desse jeito. Era só um, né? E o Joaquim Navarro Valls diz que agradece a educação que a gente está tendo, o respeito, já fazia 3 dias, né? O corpo do Papa ainda estava na residência papal, ele ia ser levado para ser velado na Basílica São Pedro. E aí o Joaquim fala para a gente ali que eles estavam compadecidos também da nossa situação, que sabiam que era muito difícil e que eles decidiram fazer um presente para os jornalistas. Veja só, essa é a história que eu ganhei na Mega Sena. Veja, ele falou que ia sortear 16 jornalistas do mundo que, pela primeira vez na história da humanidade, iam poder assistir à missa de corpo presente do Papa. Veja, pela primeira vez na história, a gente ia... A gente não, né? Ele ia sortear 16, tinha mais de 500 jornalistas lá. E esse guarda suíço, eu vou ilustrá-lo aqui, mas não era esse especificamente, ele chega com um saco, segurando outra pessoa ali do lado, e o Joaquim fala assim: joguem suas credenciais aqui, quem não tiver credencial, joga documento. Gente, todo mundo jogando ali, desesperado, gente, mais de 500, o negócio subiu ali, era um saco, tipo aquele saco de arroz grande, sabe, 100 quilos, sei lá, todo mundo jogando lá dentro. Ah, as credenciais. Tinha mais de 500 pessoas ali, ou mais jornalistas. E aí a mulher vai lá, que era a secretária dele, ela simplesmente vai lá, enfia a mão no negócio, fala, tira. Ricardo Feltrin. Até arrepia, gente. Eu fui o primeiro sorteado, o primeiro jornalista sorteado na história para assistir à missa de corpo presente do Papa. Gente. Dá para acreditar? Vocês imaginam como que eu fiquei? Olha, eu tô falando sério, fico arrepiado só de lembrar. Assim, a hora que ela falou meu nome, gente, são 500 jornalistas, eu joguei ali como se fosse qualquer um. E aí ela mexe, tira justo o meu nome. Aí você imagina, o bobão aqui, né? Que eu tenho uma crise quase histérica de alegria, eu começo a pular. Yes, yes. Eu pulo em cima do guarda suíço que está perto. E ele não consegue rir, e daí eu percebi, né, que eu estava fazendo um papel ridículo. Gente, eu gritei muito ali, cara, fiquei muito feliz. Falei, puta merda, olha o que vai acontecer comigo.
E a essas horas eu lembrava, né, que a minha família, os Feltrin lá, tinha um parentesco com gente de Sotelmonte, e minha bisavó, Palmira Caseri, dizia que era prima do Papa João Paulo, Papa João 23, Giuseppe Roncalli. Falei, não é possível que eu estou sendo abençoado com isso. E tinha jornalista brasileiro essa hora, lembra? Lá na hora da morte do Papa só estava eu. Clóvis Rossi estava lá na Itália, eu e o Clóvis Rossi só cobrindo para a Folha, mas o Clóvis não estava na praça. E depois de 1 hora, mais ou menos, que morre o Papa, chegou o William Bonner, a Cristiane Pelágio, chegou o pessoal da Globo ali, né? Todos chegamos. Só que já tinha morrido e vocês não viram o que acontece, né? Lembra que eu falei, né? A hora que morre o Papa, parece que é um monte de formiga, passa a agir imediatamente pelo Vaticano, sai correndo, cada um tem uma função. Você vê aquelas filas de frades, filas de freiras, filas de padres, é um negócio impressionante. E lá estou eu, dentro da assessoria do Vaticano, pulando de alegria, abraçando o guarda suíço. O guarda suíço tentou se segurar, mas daí eu me toquei e eu não conseguia parar. Eu tive que sair dali dentro e eu ia lá fora. Não é possível. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha chefe, Ana Lúcia Bush. Para quem lembra minha coluna antiga da Ops, né, a coluna Ops dos Patinhos, ela era a famosa chefe maligna. Bom, o que acontece então? Eu estava lá pulando lá fora, ele fala assim, olha, porque o corpo do Papa ia ser levado da residência papal, onde ele já tinha sido embalsamado. Ele atravessa, é uma coisa impressionante, gente, ninguém toca no corpo, não tem aquela histeria. Se fosse no Brasil, as pessoas iam se jogar em cima, né? Teve gente que no dia que morreu a Dercy Gonçalves, aqui, se jogou dentro do túmulo. Pra você ter uma ideia. Na hora que botaram o caixão, uma pessoa se jogou lá. É sério. E aí a gente faz uma fila lá atrás do Vaticano. Eu não estava me contendo de alegria, gente. Eu não estava me contendo de alegria, porque, pô, ser um dos 16 do mundo a ver isso. E aí eles levam a gente em filinha, ali por trás do Vaticano, né? Se vocês olharem, a gente está aqui, ó, olhar para vocês. Está vendo esse monte de estátuas aqui na frente, na foto? Aqui do lado direito, eu não posso mostrar para vocês aqui com o mouse, mas aqui do lado direito, embaixo, né? Isso aqui é uma vista de cima, né? Tá lá em cima na Basílica. Tem uma portinhola que você entra e você vai tipo para um cercadinho, sei lá, um tipo de um quintal que tem ali. E levaram a gente até lá. Eu vi uns repórteres brasileiros simplesmente se roendo de ódio, inveja, que desgraçado conseguiu isso. Quando eu ligo para minha chefe, né, a Ana Bush, ela começa a berrar. Eu ouço as pessoas gritando dentro da redação da Folha Online. As pessoas, porque eu vejo ela falando com as pessoas, aí um silêncio, né? Ela falou, não, ele vai até a chegada do Papa, e as pessoas começam a gritar, gente, sabe, dentro da redação. Eu era chefe de todo mundo ali, e as pessoas ficaram muito, muito felizes, cara, porque ia ter uma coisa inédita. E aí lá vai a gente para dentro da igreja. Eu procurei aqui, em alguns lugares, gente, o corpo dele dentro da igreja. A gente está aqui também, do lado direito, lá atrás. Deixa eu tirar aqui essa imagem. Do lado direito, a gente fica lá, assiste a missa. Durante a missa, eles dão os livrinhos. Olha, uma coisa que você nunca vai ver na sua vida, ó. Isso aqui, cadê? Como é que eu faço para aparecer? Esse livrinho aqui, gente, eu não vou conseguir. Por causa do fundo. Deixa eu tirar o fundo, gente, para vocês. Né, tá aqui, ó. Vocês têm que acreditar em mim. Tá aqui, esse livrinho é feito para a morte do Papa. Ele foi feita uma missa para o Papa. Aqui, aprendi, né? Como é burro. É um livro impresso em 3 dias. E aqui tem, se vocês olharem, ó, tem as músicas que vão ser tocadas na morte do Papa. Olha isso. Tem, porque é feito uma ladainha, né, da morte dele. É tudo feito para ele. Tem outro aqui, ó. Então, essas coisas aqui, ó, fora do Vaticano só existem
Se existir, né? Tinham 16 pessoas que pegaram isso, mas eu duvido que alguém tenha ainda. E olha aqui a missa do Papa, gente. Isso aqui é a missa dele, entregue. Bom, eu estava explodindo de alegria, gente. Eu não estava acreditando no que tinha acontecido comigo. E aí eu volto lá para a assessoria do Vaticano. E aí que começa a história, né? Só para terminar, mostrar antes para vocês. Quando eu volto, eu mando a matéria. Essa matéria sai na capa da Folha assinada no dia seguinte. Aliás, o programa de busca da Folha em pleno 2023 é uma vergonha, mas tudo bem, vai. Aqui embaixo, ó, essa matéria, Papa será sepultado no Vaticano, é do Clovis Rossi, né? E embaixo aqui, que vocês não vão conseguir, do lado direito do papinha morto aqui, de vermelho, do lado direito, tá a minha matéria aqui, ó, cerimônia reservada precede velório público, que era um texto em primeira pessoa que eu faço de ter sido, sabe, um dos 16 jornalistas do mundo a ter assistido pela primeira vez a, a missa. Demora quase 2 horas, né? Era proibido tirar foto, lembre, em 2005 ainda aqueles celulares vagabundos e flip. Mas eu não acreditei, gente. E quando eu volto lá para o Vaticano, uma pessoa fica me olhando. Eu já tinha visto aquele cara várias vezes lá. Várias vezes. Eu virei meio que o ídolo ali de gente. Vocês têm uma ideia, no dia seguinte tinha a Agência Brasil, né? Que hoje é a TV Brasil. Foram lá cobrir. Chega a equipe da TV Brasil. Isso é 2 dias. Eu vou voltar no tempo depois. E tinha uma repórter linda, maravilhosa da TV Brasil. Ela me olha e fala assim: Você não é o Ricardo Feltrin? Não foi você que foi escolhido para não sei o quê? Eu falei: Foi. Ela falou assim: Deixa eu colocar a mão em você para pegar sorte, para ter um pouco de sorte. Enfim, eu saio de lá, volto para a assessoria de imprensa, e aquele cara que eu tinha visto lá, ele trabalhava no Vaticano há muito tempo que eu via, desde que eu tinha chegado, há 3 dias ele estava lá, a gente se cumprimentava educadamente. E aquele dia ele veio conversar comigo. Ele tinha cara de ser religioso, a roupa, né, aquela golinha. Ele era alguma coisa lá dentro e era religioso. E ele veio conversar comigo em espanhol, macarrônico meu e o dele, e me perguntou como é que aconteceu. Ele queria saber tudo, ele estava muito interessado. E aí contei, fiquei horas ali conversando com ele, porque eu já tinha mandado a matéria, finalmente eu era o ídolo, mas lembre-se que eu estava ainda dormindo na casa da mulher por 50 euros. E fiquei 2 dias sem tomar banho, porque ela queria cobrar mais, e depois ela não queria que tomasse banho. Depois ela cobrou 10 euros, depois ela não queria que tomasse banho. Um inferno. E aí eu falei: para onde eu vou, né? Para onde eu vou? E aí eu conversando com esse cara, ficamos conversando ali mais de 1 hora, 2 horas. E uma hora a Ana Bush, minha chefe, me liga quando eu estava conversando com ele, eu nunca esqueço disso. Eu mandava matéria, para vocês terem uma ideia, gente, por orelhão, porque não tinha computador. Quando aparecia, a gente mandava urgente, alguém empurrava e queria usar. Eu ligava para a Folha, né? Comprava aqueles cartões, ligava para a Folha e ditava a matéria. E eu já tinha passado a minha, aquela noite maravilhosa, né? Lembra? E eu falei: puta, tô com tudo agora, né? E a Ana me liga e fala assim: Feltrin, seus problemas acabaram. O Igor Guilo, que é um repórter, colega de profissão, está indo para a Itália aí para reforçar a cobertura, e ele está te levando 800 euros ou laptop, e pega aí o número do voucher do seu hotel. Então vejam, não queriam pagar, estavam miseráveis. Eu fui lá por minha conta, eu estava gastando tudo do meu bolso. Ninguém estava nem aí, porque eu estava ainda assim mandando matéria. Gente, eu sou Caxias mesmo. Você acha que eu ia perder uma oportunidade dessa? Eu pagaria para trabalhar. Mas depois de eu ser escolhido ali, ter sido sorteado, a Folha me manda para um hotel e me manda laptop. Gente, eu fui para Piazza Roma, num hotel maravilhoso da frente da Piazza. Não sei como eles conseguiram aquele quarto. E ali eu fui ficar até o final. Tinha café da manhã, tinha até filme erótico, né? Olha, é pecado, gente.
Lembro que a hora que cheguei nesse hotel, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe começa a chorar, falei: "Mãe", ela nem sabia onde eu estava, gente, ela sabia que eu tinha ido viajar. Falei: "Mãe, adivinha onde eu estava? Estou aqui em Roma, estou cobrindo a morte do Papa", e ela chamou ela, gente, ela ficou muito, muito emocionada, ela falava: "Nossa, ele está cobrindo, ele está cobrindo". Enfim, tadinha. Porque era o sonho dela, minha mãe era super religiosa, ela amava o Papa, ela cantava na igreja, você imagina, o filho está lá em Roma cobrindo um caso desse. E aí vou para o hotel. Mas antes disso, né, eu soube, né, antes de ir para o hotel, eu estava lá conversando com esse cara e de repente ele me pergunta: Ricardo, você conhece Padre Rossi? Eu falei: "Padre Rossi? Não conheço, Padre Rossi é um padre brasileiro", é isso que ele estava falando. Falei: "Padre Rossi, por quê, né?" Falou: "Não, nada, nada, não sei o quê". E aí eu tenho que ser sincero, né, eu vi que essa pessoa, ele eu não sei se ele estava me paquerando, mas estava um pouco, né. Lembre-se, eu tinha 17 anos a menos do que eu tenho hoje, ainda enfim, ele falou: Padre Rossi, muito importante em Brasília". E aí uma hora eu falei assim: "Padre Marcelo Rossi". Ele falou: "É". Falei: "Que tem?". Ele falou: "Não, nada". Ele falou: "É polêmico, não sei o quê". Eu falei: "Mas por que polêmico, não sei o quê?". E ele começou a dar a impressão que ele sabia de alguma coisa do padre Marcelo que eu não sabia, óbvio. E aí ele começa a falar assim, mas fica por isso mesmo, e eu fico insistindo, mas depois a gente conversa, sai, vai tomar um café, e é isso, tchau, tchau. Vou lá, eu dormi na casa da mulher, porque o Igor só ia chegar no dia seguinte, e vou lá para casa da mulher. Foi horrível aquele dia, gente, foi horrível, porque ela não estava suportando mais alguém dormindo dentro da casa dela. 6 horas da manhã peguei minhas coisas e fui embora. Falei: "Aqui eu não durmo mais, durmo lá no meio da praça com os poloneses, mas não durmo aqui". Lembra que estava tendo o velório ainda. E aí é isso, é essa pessoa que eu conheci ali, que vai mudar completamente o rumo dessa história, porque eu encontro ele no dia seguinte de novo. Então, vai mudar tudo, porque, no dia seguinte eu encontro essa pessoa de novo lá no assessoria de imprensa, a gente continua conversando, e aí ele decididamente me fala que ele trabalha ali, ele não diz aonde, e fala que o padre Marcelo era polêmico. Eu falei: "Então, mas ele fez alguma coisa errada?", nada, né. E aí ele começa a soltar, né, falar: "Não, é porque eu trabalho ali na região tal, né, não sei o quê". E eu descubro que ele trabalha ali na congregação, ou trabalhava em algum lugar que prestava serviço para a Congregação para a Doutrina da Fé, que é o novo nome para Inquisição. É verdade, foi evoluindo durante o tempo, hoje chama Congregação. Por que que tem essa fotinho aqui do lado? Porque aí a gente conversou o dia inteiro, e aí eu entendi mais ou menos que o padre Marcelo estava, alguém estava investigando ele, alguma coisa assim. E o cara não quer dar, ele dá a entender isso, mas ele não fala. E aí eu vou à noite, né? Eu conversei com ele lá várias horas, de noite finalmente estava um pouco de folga, já estava só aquela blá 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 como que chama? Do velório dele, público aí, do Papa. E eu vou para esse bairrinho aqui, que é tipo Bexiga, que comparação, é o Bexiga de Roma, que chama Trastevere. E aí eu tô lá nesse bar, ali tomando café, quem que me aparece? De novo, o rapaz, o rapaz. E aí eu achei que eu estava, falei: "Pronto, arrumei um stalker". Ele sentou lá tomando cerveja, e aí comecei a apurar a história, que eu descubro ali, na morte do Papa, que o padre Marcelo estava acontecendo alguma coisa com ele ali no Vaticano. E esse aqui termina o terceiro episódio, o quarto episódio na semana que vem, todas as sextas, aqui só para membros. Espero que vocês estejam gostando. Gente, eu não consigo transmitir a alegria que eu tive na hora que eu fui sorteado. Imagina que é você ver um cara que está com uma ele está carregando um negócio aqui, uma lança, e você pular em cima dele de alegria, e depois tocar o papel ridículo que você está fazendo. Mas foi o dia mais alegre da minha vida, dia mais feliz como jornalista.
Nunca mais vai acontecer, óbvio, né? Mas eu pensei, eu falei assim, precisa ser muito abençoado. E vocês acreditam? Vou contar uma coisa aqui. Vou contar. Vocês acreditam? Fui criado, fui batizado católico, vivi em igreja católica a vida inteira, e eu tenho uma coisa de culpa, como todo católico, muito grande, sabe? De não achar que não merece as coisas, de achar que tem mais do que merece, que merece ser punido. Eu estou sempre esperando o pior, para você ter uma ideia. É verdade, eu chamo um pessimista dialético, né? Eu espero sempre o pior, porque se o pior não acontecer, eu fico 2 vezes mais feliz. E se ele acontecer, eu estava preparado. E você acredita que durante esse período que o Papa está sendo velado, abrem dentro da Basílica São Pedro um monte de confessionários, um monte em todas as línguas que você imaginar, até chinês, sabe, russo, português, inglês, não sei o quê, espanhol, todas as línguas. E é para você ir lá se confessar, né, falar os seus pecados. Vocês acreditam que eu vou lá para me confessar num confessionário brasileiro, um padre brasileiro que estava lá, e eu vou lá falar para ele que eu estava me sentindo culpado porque eu não merecia o que tinha acontecido comigo. E quando eu falo que tinha acontecido comigo, esse padre me fuzila com ódio, e deu para ver, ele achou que eu estava debochando dele. Ele falou assim: desgraçado, veio aqui para cantar de galo e ficar todo empolado contando que ele tem isso, ele veio me humilhar. E ele falou assim: mandou embora. E eu não, eu estava lá de verdade, gente. Olha, eu não me confessava desde criança. E eu vou lá me confessar com ele e falar: por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. E aí o Papa faz isso comigo e o padre me expulsa do confessionário. Então, em breve, o 4º capítulo dessa história da investigação do padre Marcelo começa em 2005 e vai acabar só em 2014, depois da Copa, quando eu publico a história. Tá bom? Beijos, muito obrigado por vocês serem assinantes. Muito obrigado mesmo.